Som. Agora já deu, até sobrou agora. Ô Guilherme, fica de cá. Fazendo favor, já. Fatinha não pode. Ah, não consegue ler? Ei. Versículo bíblico, você consegue ler? Tem. Qualquer coisa. O senhor achou que não vinha mais uma vez? Aí, ó. É pouquinho, mas vai vir. Tudo certo? São 17 horas, tudo bem aí já? 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, a esposa do vereador Odair. 15ª sessão extraordinária, dia 31 de maio de 2016, repito, 17 horas e 10 minutos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para darmos início à sessão. Bom. Ô, Deise. É duas vezes? Duas sessões? A gente vai colocar para a próxima, tá? Desculpa, senhores, para iniciarmos 14ª sessão extraordinária. 14ª sessão extraordinária. Qual? Agimar Alves. Antônio Carlos de Almeida. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baízi. Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Sisto. Elisângela Mazini Mazieiro Beganoli. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto de Souza. Presente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores e aos demais presentes, caso queiram, que fiquemos em pé para a leitura de um texto bíblico. Ele te cobrirá com plumas, sobre suas asas encontrará refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia. Senhor presidente, o projeto de lei 041 de 2016, que dispõe sobre o reajuste salarial aos empregados públicos municipais, da Prefeitura Municipal de Mococa e da outras providências. Projeto de lei 041 de 2016 em discussão. Em votação. Em discussão. Com a palavra o vereador Brasilino Antônio de Moraes. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores. Eu queria só que desse uma explicação como que ficou lá, como que vai ser votado o projeto, por gentileza, senhor presidente. Se o senhor secretário pudesse ler o projeto na íntegra, por favor. Senhores vereadores, conforme combinado na noite de ontem, quando tínhamos a dúvida da questão da data base, da data de maio
e também daquele outro pedido que foi proposto para o sindicato. Na reunião estava presente os vereadores Luiz Braz Mariano e Elisângela Maziero, os únicos, e assessoria da prefeitura. E, segundo a assessoria jurídica da prefeitura, os pedidos não podem ser atendidos devido à lei eleitoral. E, dentro dessa circunstância, os representantes do sindicato que lá estavam acharam melhor que votasse o projeto hoje, porque senão, se deixasse de ser hoje, por isso essa convocação agora, os funcionários da prefeitura teriam que esperar mais um mês sem receber o aumento. Então, a decisão. Então, não, de fato, não houve acordo, não houve convencimento por parte de quem estava lá, não se conseguiu, e a situação é a revisão de 3,58%. Certo, senhores? É isso. Ok, doutor? Ainda em discussão? Sim, senhor. Com a palavra o vereador Agimar Alves. Senhor presidente, novo vereador, eu gostaria só de deixar registrado, senhor presidente, que esta casa, o interesse era olhar com bons olhos para os funcionários e dar essa infração que era 11,3, né? É isso que era desde quando votou o orçamento de 2016. Mas, como esta casa, e como nós somos limitados, nós somos barrados em muitas leis, então não conseguimos chegar até lá. Então, cumprindo com essas, respeitando essas leis, então hoje aqui estamos votando isso que é dentro da lei, mas gostaria de deixar registrado nessa casa que o nosso gosto aqui, tenho certeza de cada um, era para dar a infração completa, que é o 11,3. Então, para o bem-estar de nossos funcionários públicos, que cuida muito bem de nossa cidade, aqui, estou presente aqui, sou favorável, vou ser favorável aqui para ser aprovado essa remuneração aos funcionários públicos de nossa cidade. Muito obrigado. Só queria lembrar também, senhores, que é claro que todos os vereadores aqui teriam o desejo de dar o valor de fato que é, né? Mas lembrar também que, embora o sindicato também não concorde com o valor de 3,58, mas foi feita uma reunião, né, tinha lá um número de funcionários, é isso que o sindicato coloca, bem dizendo, o sindicato também não concorda, mas na última reunião, assembleia deles, o número de pessoas que tinham lá concordaram que aceitasse o 3,58. Não era a maioria, mas é os que estavam lá. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, com certeza eu vou votar favorável, porém com insatisfação, não é de uma maneira prazerosa, visto que tanto o Poder Executivo como o Legislativo sabiam que haveria o dissídio, que isso é uma coisa corriqueira anualmente. E não olhando para a casa do Legislativo, mas olhando agora para o Executivo, que é o que está em pauta, eu diria o seguinte: voto com insatisfação por olhar que não houve um preparo ou uma preparação do Executivo para esse momento, de maneira alguma. Por quê? Porque se tivesse, nós não estaríamos hoje aqui também votando esse valor tão insignificante, essa porcentagem tão insignificante, diante das perdas
do salário dos servidores públicos. Eu não vou nem dizer que me coloco no lugar deles, eu me sinto indignado. Tanto com o sindicato, também vai a minha fala também, com a posição do sindicato, como também com a posição do executivo. Para mim, ambos, de uma maneira, seja voluntária ou involuntária, premeditada ou não vem agora o mérito, deixou o funcionário público numa situação indesejável, porque a correção do IPTU foi 9%. Quer dizer, houve tempo hábil para isso. Agora, para dar a reposição das perdas salariais, não houve um preparo, não houve um estudo. Quer dizer, mas deixaram tudo isso para a última hora. E hoje aqui estamos para votar. Vamos votar favorável? Sim. De maneira alguma poderíamos hoje deixar de votarmos favoráveis a essa porcentagem, mas de uma maneira, vamos dizer assim, com indignação. Não é uma maneira prazerosa de se fazer. Essa é a minha palavra. Não foi isso. Eu queria ter a segurança para saber aonde que estava o recurso. Mas hoje já bagunçou tudo. Em discussão? Com a palavra o vereador Guilherme Souza Gomes. Senhor presidente, senhores vereadores, bem rapidamente, senhor presidente, a mensagem que a gente pode deixar nesse momento, senhor presidente, acho que o sindicato, tanto com o sindicato como a administração pública, precisa rever, de fato, aí, essa questão da database, de repente, se modificar essa database, tirar do mês de março, colocar num outro mês, sei lá. E também o executivo criar aquela determinada lei, senhor presidente, que nós fomos cobrados lá no Tribunal de Contas, que no nosso município existe uma dúvida muito grande se tem uma lei que se cria essa database ou não. Então, que fica aí para a experiência e para o futuro. Acho que, a partir desse momento, ambos passam por um amadurecimento, tanto o sindicato como a administração pública, mas que se defina aí uma database, que se modifique, se não for março, uma data ideal, mas que se crie essa lei estabelecendo a database, para que no futuro aí não se tenha mais esse problema. De fato, projeto muito confuso, uma hora é de um jeito, depois passa a ser de outro. O sindicato disse em assembleia para os servidores públicos que votaram favorável a esse percentual, que esse valor seria retroativo, parece que não vai ser mais. Então fica um negócio muito confuso e ruim. E depois o sindicato vem dizendo que vai ajuizar a ação. Eu acho que a judicialização aí desses processos, eu acho que não é interessante para ninguém, nem para o funcionário público e nem para a administração pública, né? Então, que se crie essa data base e forma de lei, para que nos próximos anos a gente não sofra novamente com essa dificuldade, principalmente nos anos em que ocorre eleição, tanto municipal como estadual e federal. É só isso. Senhores vereadores, de acordo com a fala do vereador Guilherme, nós já fizemos um requerimento nessa casa, enviamos para o Poder Executivo, para que fosse enviada uma lei, de fato, que regulamentasse a data base do dissídio aí dos funcionários. Então, já enviamos um requerimento, fazendo essa solicitação à senhora prefeita municipal. Dizendo aqui também, numa questão de justiça, não de estar contra ou a favor ninguém, mas numa questão de justiça, o sindicato dos trabalhadores municipais dizem, e que inclusive tem documentos que formaliza isso, que procurou o Poder Executivo desde o final de janeiro, fevereiro, para um início de
de diálogo, de conversa, para poder chegar a uma conclusão antes da data base, que seria o março. Então, é apenas uma questão de justiça. Não estou dizendo estar a favor ao A ou ao B, mas o sindicato, e aqui a gente tem que ser justo com eles, o sindicato diz, né, com argumentos formalizados, que desde fevereiro, finalzinho de janeiro, fevereiro, já tinha provocado uma iniciação de negociação com a Prefeitura Municipal. Com a palavra, o vereador Brasilino Antônio de Moraes. Mais uma vez usada a palavra, quero dar os parabéns ao Guilherme pelas suas palavras aí, Guilherme. É indignado, é uma coisa, como diz o que o Antônio Carlos disse, porque não está dando metade da infração que precisa. Eu costumo dizer, como, senhor Elias, colegas vereadores, senhores saem de casa, guri que vai correr atrás do caminhão do lixo e fazer a coleta, sabendo que deixou em casa o seu salário defasado, que não dá para sua esposa pagar a sua conta de mercado, talvez comprar o que necessita para os seus filhos, que falta o leite, talvez o pão. Falta, sim, de responsabilidade, muita responsabilidade, não ter visto a data. Administrar é administrar, não é falar que se administra. Não se vê, justamente, não se vê a hora de fazer a data básica para acertar com o funcionário que necessita receber. Certinho. Vamos votar, temos que votar, por causa que a lei agora impede, é 3,58%, mas sim é vergonhoso, falta de respeito com os munícipes da nossa cidade, com os funcionários públicos. É isso que eu disse, mas nós estamos aqui e vamos votar. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Elias de Sisto. Caro presidente dos Braz, nobres colegas, a Madalena, esposa do Odar 2000, seja bem-vinda, representando nosso povo. Eu quero também, em poucas palavras, dizer que a gente vota, de fato, ainda que, como diz bem o pastor Antônio Carlos, contrariado, né? Com uma insatisfação que a questão de eleição em outubro de 2000 agora, de 2016, outubro próximo, para o Brasil afora, vereadores e prefeito, até as criancinhas, os alunos da professora Elisângela Mazieiro, têm conhecimento das eleições, né? Então, eu penso que poderia ter sido feita uma melhor programação, né? Celular é uma benção, né? Torna um problema particular de ordem pública, né? Mas, enfim, eu acho que daria para ter uma evolução melhor. Haja visto o exemplo do IPTU, que calculado com calma, com eficiência, pela equipe do Executivo, chegou ao percentual da ordem de 9%, próximo à inflação, da inflação que seria de 11%, né, aproximadamente. Então, a gente vota hoje, no dia 31, último dia do mês, para não perder esse índice de 3,58, na próxima folha de pagamento, agora, no dia útil, agora, quinto dia útil agora de junho. Mas a gente vota, sim, insatisfeito, porque, às vezes, se fosse estudado com mais carinho, tanto pelo sindicato, junto à assessoria da prefeita, poderia ter se chegado a um número mais satisfatório, próximo da inflação, porque a inflação não é aumento, é apenas uma tentativa de repor o que foi perdido ao longo do ano, né? E nesse caso aqui, é aproximadamente 1/3 do que os trabalhadores, que os funcionários perderam. Mas era isso. Muito obrigado. Ainda em discussão? Com a palavra a vereadora Elisângela Mazieiro. Senhor presidente, novos vereadores, eu queria dizer que eu não concordo quando se diz, né, de irresponsabilidade, de não ter visto datas ou coisas assim.
Eu acho que não foi bem isso que aconteceu. Então, quem está acompanhando sabe que o sindicato e o executivo, e isso diz respeito só ao executivo, é bom reforçar, né, que o legislativo ele pode acompanhar, ele pode interceder, mas é uma negociação entre prefeito, prefeitura e sindicato, né, juntamente com os funcionários. A lei vai passar por nós aqui, pronta, de acordo com aquilo que foi aprovado em assembleia. Então, não houve, eu acho, irresponsabilidade por parte do executivo, nem por parte do sindicato também, né, porque eles fizeram, de acordo com o que eu tenho acompanhado. Pois não. Não, o que acabou de dizer que foi dito, o nosso presidente disse que o sindicato diz que estava desde janeiro procurando uma negociação. Aí sim, se você está desde janeiro procurando uma negociação, você tem que saber que tem que procurar os meios legais e deixar pronto para poder negociar dentro do tempo hábil. Sim, eles fizeram isso. Eles fizeram, se eu não me engano, 18, 20 reuniões entre prefeitura e sindicato, né? E a prefeita Maria Edna, durante os 3 primeiros anos de mandato, ela deu a inflação, às vezes até superior à inflação, implantou o Vale Alimentação, que hoje é poder de compra dos funcionários, em R$400, que não tinha. Né? Foi um aumento nesses 3 anos de mais de 100% no Vale Alimentação, porque a gente bem sabe que nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Então, não é simples assim, né? A prefeita hoje tem uma folha de pagamento que representa mais de 52%, e ela pode chegar só a 54%, né? A 54%. Então, tem limitações mesmo para se dar a inflação. É lógico, eu estou dizendo como funcionária pública, todo mundo, ontem o Barizon bem disse, todos os trabalhadores merecem ganhar mais. Todos os trabalhadores merecem ter o seu poder de compra, merecem ter seu salário reajustado. Não tenha dúvida disso. Quem aqui seria louco de dizer o contrário? Eu, como funcionária pública, sei muito bem disso. Trabalho na prefeitura, tenho 17 anos de prefeitura. Então, eu sei, eu acompanhei todo o processo de negociação, que foi, sim, muito responsável, e a prefeita, desde o início, tinha oferecido os 4%, mais o aumento que foi significativo no Vale, de R$70, se eu não estou enganada, que foi bem significativo no Vale Alimentação. E nesse período dos 4%, né, nessa conta que houve dos 4%, a prefeita está levando em consideração o orçamento da prefeitura. Os senhores acham, com sinceridade, que no ano, principalmente, né, no ano de eleição, já que todo mundo está falando tanto em ano de eleição, principalmente no ano de eleição, a prefeita não gostaria de manter o que ela veio fazendo nos últimos 3 anos, que é dar o índice da inflação? Ou vocês acham que ela está fazendo isso, ofereceu os 4% para desvalorizar o funcionário público? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Só que uma coisa é a gente falar demagogicamente, outra coisa é a gente ter o pé no chão, né, e ser realista. Porque quem conhece o orçamento da prefeitura sabe que ela não teria a menor condição de dar 11,3%. Menor condição de dar 11,3%. Mesmo que ela, lógico que ela queria. Não tenha dúvida que ela gostaria de fazer isso. Não tenha dúvida que todos os funcionários gostariam de receber 11,3%, e nós, vereadores, gostaríamos de receber, os funcionários, perdão, e os vereadores gostariam de aprovar os 11,3%. Não tenha dúvida disso. Acontece que a gente tem que ter o pé no chão de responsabilidade, porque é melhor o funcionário receber em dia, né? A prefeita nunca atrasou um dia de pagamento. E eu tenho 17 anos de prefeitura. Eu posso dizer para vocês que já passei por 1, 2, 3, ela é a 4ª prefeita. Recebi muito fora dos 5º dia útil, mas muito. Para falar a verdade, acertou na gestão Toninalva. Dali para trás, nunca se pagou em dia. Nunca atrasou um dia do Vale Alimentação. Nenhum.
A cesta básica nunca atrasa, a menos que haja um problema outro do fornecedor, mas está sempre em dia, que hoje é isento para todos os funcionários. Então, se os senhores falarem que não tem respeito com o funcionário público, eu tenho que discordar. Como funcionária pública, não estou dizendo nem como vereadora, como funcionária pública, eu tenho que discordar. E hoje, a gente está votando os 3,58, por conta da lei eleitoral, sim, mas também sabendo que, mesmo que estivesse fora do prazo, ela não teria a menor condição de dar muito mais do que isso mesmo. Mesmo que tivesse sido em março, mesmo que tivesse sido em fevereiro, teria tido muita condição, não. Nós estamos num momento de queda de arrecadação. Nós estamos numa época atípica, eu diria, porque toda a arrecadação do município, ao invés de aumentar, vem diminuindo. E a folha de pagamento, vocês sabem que se cai a arrecadação, a folha de pagamento representa mais. Hoje, se você considerar tudo que é gasto com o funcionário, porque não entra na folha de pagamento, né? Só entra na folha de pagamento o salário, mas o vale alimentação, a cesta, tudo que é gasto com o funcionário, é gasto 60% da arrecadação do município com o funcionário público. Então, isso é valorizar o funcionário, sim. Ela fez o máximo que ela pôde nos 3 primeiros anos. Esse ano, gostaria, tenho certeza absoluta, que ela gostaria de dar muito mais, de dar o índice da inflação ou mais, né, para repor o poder de compra do funcionário. Mas, infelizmente, nós estamos numa situação, vivemos um momento financeiro que se tornaria inviável. Inviável. Os senhores sabem disso. Não adianta a gente dizer o contrário. Os senhores sabem. É inviável. Né? Ah, mas você, como funcionário, está contente com 3,58? Não. Queria mais. Acho que o funcionário merece mais. Sempre merece mais. Sempre merece mais. Eu só acho injusto dizer que foi algum tipo de atitude ardilosa, como foi dito ontem, que foi irresponsável, como foi dito agora. Eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com isso. Isso não é verdadeiro. Né? Isso não é verdadeiro. Então, nós estamos partindo, eu, pelo menos, estou partindo do meu posicionamento como vereadora e como funcionária, de um posicionamento com discernimento, realista, sem demagogia. Realista. E os senhores têm plena consciência do nosso município, das contas do nosso município. É isso, senhor presidente. Senhor presidente. Ainda em discussão? Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Eu quero expressar concordância com a nobre vereadora e dizer que concordo em grau e gênero, ou gênero e grau, como quiser. Porém, observando o quadro do Executivo, nós podemos pontuar algumas situações. Uma, houve o aumento do IPTU. Segundo, aumentou o número de imóveis que estão pagando IPTU. Terceiro, se houve uma queda, e isso não é só em Mococa, a nível nacional, o Executivo também deveria diminuir os seus gastos, priorizando o funcionário público, visando isso, que isso de fato iria acontecer. O dissídio, a correção, é algo que é inevitável, iria ocorrer. Porém, é muito fácil nós falarmos que o Poder Executivo não é responsável, ou seja, não é irresponsável, é irresponsável de uma forma não, vamos dizer, de estar denegrindo, mas de não ter se preparado, de não ter tomado medidas para esse momento. E um deles, nobre vereadora, seria a redução, por exemplo, de cargos, a não contratação de certos serviços, como foi abordado aqui
pelos nobres vereadores, apresentando a respeito de contratação de máquinas, contratação de empresa para prestar assessoria a assessores. Tudo isso é evasão de divisas da arrecadação, que hoje, com certeza, está fazendo falta. Outro, sim, nós estamos ouvindo que a folha é 52%, mas nós teríamos que ter isso aqui em planilha, para ver se é realmente os 52 ou 49, e fazermos aí, termos matematicamente aí um cálculo em cima da correção, para ver se realmente o Poder Executivo não tem condições de dar o valor real, não digo nem desse ano, do ano passado. Essa é a realidade. Então, eu concordo que certas expressões nós não deveríamos nem utilizá-las, porque não estamos aqui para denegrir a imagem de uma pessoa. Nós estamos falando aqui sobre gestão. A questão em foco, como eu disse ontem, não é moral, não é sobre honestidade, não, nós não podemos pôr em pauta de maneira alguma. Porém, está em foco aqui gestão pública, administrativa. E quando eu disse naquele dia, provedora sim, prefeita não, porque como provedora ela tinha o poder, ela fazia, mandava e desmandava, e pronto, acabou. É um setor privado, certo, que filantrópico, porém, ela tinha o poder de mando. Aqui, governar em termos como agente público é totalmente diferente. Bom, vamos terminar por aqui. Se vamos ter que votar, vamos votar logo, né? Ainda em discussão, com a palavra o vereador Odair Antônio da Silva. Senhor presidente, novo vereador, por presente Madalena. Eu queria comentar um pouquinho sobre o aumento do salário aí. Estava fazendo umas contas aqui hoje no bar. O aumento de um salário aí de R$800 dá R$30, não dá para comprar um bujão de gás, véio. É muito pouco. É muito pouco esse aumento, gente. Olha, eu, na hora do almoço, estava assistindo um pouquinho de TV, então estava comentando sobre hoje, quanto que tinha que ganhar o salário mínimo, quanto que vale hoje. R$3.300, pelos custos que tem uma pessoa que paga aluguel, impostos, comida, essas coisas, supermercado. Que hoje tem que valer mais ou menos R$3.300 o salário mínimo. Aí para você ver que quanto que essas pessoas estão perdendo aí. A perda salarial é muita da funcionário público. E comentando lá hoje, lá com os funcionários lá em cima, perguntou se ia ter sessão hoje. Falei, não, eu acho que vai ter sim. Para vocês já não mede esforço. A gente vai sim, se tiver sessão a gente vai lá votar. Comentando que muito lá, tem muito erro, que comentaram aí sobre os assessores. Se a prefeita aí cortasse o número de assessores, dava assim para dar um aumentinho aí, mais ou menos na inflação, né? Uns 10%. Custo de aluguéis, de prédio, máquinas, caminhão, tem muito custo na prefeitura e não é diminuído nada, né? Não corta nada de gasto. Então, acho que não tem mesmo essas condições de dar o aumento do salário aí que o funcionário merece, né? É só isso, minha palavra. Ainda em discussão? Em votação, solicito ao senhor secretário que faça chamar dos vereadores. A votação é nominal. Agimar Alves. Para o bem dos funcionários, favorável. Antônio Carlos de Almeida. Com indignação. Não vou fazer isso, senão vamos parecer que estamos lá no Congresso. Com indignação, favorável? Não, favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Sisto. Favorável.
Elisângela Mazieiro. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Guilherme de Souza Gomes, favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto de Souza. Favorável. Projeto de Lei 041 de 2016, em primeira discussão, aprovado com 10 votos favoráveis, tendo 5 ausências. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária a seguir. Solicito o senhor secretário que, por favor, faça a chamada para a sessão, para a 15ª sessão extraordinária, nesse dia 31 de maio de 2016. Agora são 17 horas e 45 minutos. Agimar Alves. Presente. Antônio Carlos de Almeida. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Sisto. Elisângela Mazieiro. Francisco Cândido. Francisco Salles. Guilherme de Souza Gomes, presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto de Souza. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito aos senhores vereadores, bem como os demais presentes, que fiquemos em pé para a leitura de um texto bíblico. Mais um. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, em segunda discussão, projeto de lei 041 de 2016, que dispõe sobre reajuste de salários aos empregados públicos municipais da Prefeitura Municipal de Mococa e da outras providências. Em segunda discussão, em votação, solicito ao senhor secretário que faça chamar dos vereadores para a votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Antônio Carlos de Almeida. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Sisto. Favorável. Elisângela Mazieiro. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Guilherme de Souza Gomes, favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto de Souza. Favorável. Projeto de lei 041 de 2016, em segunda discussão, aprovado com 10 votos favoráveis. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de junho de 2016, próxima segunda-feira, em horário regimental, ou seja, às 20 horas. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.